Se ligue nessa rádio. Muito mais sucesso. 77.5 Capital FM. Roberta Tiepo e o Expresso Capital, o especialista. Depois dos beijos aqui que a gente mandou, olha, eu quero a participação de vocês agora também nesse nosso quadro especialista, porque ela já está aqui, linda de azul, já trouxe aqui uma energia muito boa para os nossos estúdios. Eu tô com a Adriana Borges, é um prazer te receber aqui, Adriana. Ai, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite, Roberta. Obrigada a você por ter aceito e assim, se prepare porque eu quero saber tudo sobre esse assunto. Antes de mais nada, né, tá escrito aqui, né, que você é parapsicóloga, hipnoterapeuta e também é especialista em radiestesia, radiônica, é isso? Isso. Eu queria primeiro entender, assim, sobre a sua trajetória. Por que você escolheu esse ramo, né, da parapsicologia? Se você sempre trabalhou com isso, conta um pouquinho pra gente da sua história. Então, eu trabalhava na área de TI, primeiramente. Eu sou formada em ciência da computação, trabalhei 10 anos na área. E por conta de um problema de saúde, eu mudei minha carreira. Porque a medicina não trouxe uma explicação conclusiva para mim. Eu tive mioma e através da medicina você não encontra uma explicação como a mulher adquire o mioma, apenas que ele se alimenta de sangue. Fiz a cirurgia, a médica falou que poderia voltar, voltou, né? E a partir desse conhecimento, eu descobri que eu não tinha informações suficientes, então eu fui atrás delas. Então eu fui uma buscadora. Sim. Então eu participei de uma palestra, né, sobre linguagem do corpo com a Cristina Caro, então eu conheci as doenças psicossomáticas. Então eu fui atrás desse mundo. Então eu fui. Foi uma coisa que aconteceu com você, uma experiência Isso. tua que você falou, peraí, preciso entender melhor. Sim. Então eu sempre falo para as pessoas que tudo que eu estudei, eu sou o meu próprio laboratório. Então todas as técnicas que eu estudei, eu passei por elas primeiramente para verificar se realmente tinham resultados, né? Se aquilo poderia ser eficaz na minha vida. Então o que eu penso? Deu resultado para mim? Pode dar resultado para outras pessoas. Aí, a partir desse conhecimento, eu fui convidada para participar de uma pós-graduação em parapsicologia. E a parapsicologia, ela vai estudar tudo que vai além dos 5 sentidos, né? Então, eu chegar num lugar, me sentir bem ou não tão bem. Eu pensar numa pessoa e daqui a pouco ter uma resposta dela, ela mandar uma mensagem. Eu tenho um dia que aparentemente normal e ao final dele eu estou extremamente esgotada, sem uma razão aparente, né? Determinados lugares que uma planta murcha, um animal estranha, né? Então eu percebi que tinham mais coisas ali da mente. Então depois da parapsicologia eu fui estudar outras coisas. Então para poder ajudar as pessoas, a parapsicologia, ela além de analisar um ser humano da vida intrauterina até a fase atual, identificar a nível mental o que pode influenciar a vida dele, ela também observa relacionamentos, ela observa as questões de ambiente, ela observa tudo que vai em volta da vida dela que não está totalmente visível. Então, depois dessa formação que eu comecei a atender pessoas, né, aí veio hipnose, aí veio programação neurolinguística e depois de muitos atendimentos eu percebi que eu ficava muito esgotada sem uma aparente razão. Por ter uma capacidade mediúnica de poder ajudar as pessoas através da minha energia. Sim. É como se eu absorvesse aquela energia, a pessoa sai linda, brilhante, maravilhosa. Mas você ficava Aí eu pensando. ficava muito esgotada. E foi quando eu conheci a radiestesia. Então a radiestesia veio muito para ajudar nesse processo. Para que a energia viesse, mas se dissipasse de repente quando chegasse em você e não ficasse em você, é isso? Ou se por acaso ficasse, se a proteção que eu estivesse trabalhando ali naquele momento não fosse suficiente, que eu pudesse dissipar ela através de uma técnica, né? De alguma forma, né? Perfeito. Então, eu continuei os estudos justamente por isso. E aí eu percebi que muitas questões das pessoas não era só apenas mental. Então, às vezes a pessoa achava que estava com problema no trabalho e ela só não estava bem naquela energia daquele ambiente. E ela mudou de ambiente ou então fez algum tratamento e aquilo melhorou 100%? Sim, aí ela passa a entender essas frequências, a gente equilibra as frequências dela, ela entende que ela tem um campo energético, né? Então, porque tudo é energia, mas as pessoas não explicam exatamente como que funciona essa energia, né? Não explicam, não dão a devida atenção, né? Tem gente que fala sobre esse assunto,
fala, isso é bobagem, não tem nada a ver. Se você estiver bem, se você fizer uma oração e lá, a energia do lugar não vai te pegar. Mas eu acho que todo mundo que está nos ouvindo já sentiu. De repente você está super disposta, você chega no ambiente e você começa a sentir aquele sono, aquela Exatamente, moleza, aquela exatamente. sensação de que você estava tão animada, quando você chega, você desanima. É óbvio que isso é energia, mas tem gente ainda que não entende porque acho que não é tão estudado, não é tão explorado isso, né? Exatamente. Que legal, Adriana. Agora, você falando assim sobre esses tratamentos, você gostaria de falar primeiro sobre a radiestesia, parapsicologia, porque eu quero saber no que isso pode ajudar no nosso ouvinte que está nos acompanhando agora. Tá, vamos entender primeiro, vou me basear primeiro na parapsicologia para as Ok. pessoas entenderem. Tá. Por quê? Por exemplo, às vezes a pessoa, ela tem uma questão, ela sabe o que incomoda, mas ela não tem ideia por que aquilo incomoda, ou quando começou, ou então ela não sabe um direcionamento, né? Então, eu já peguei muitos casos que a pessoa ou está tomando medicação há muito tempo e não consegue sair da medicação, ou então a medicação nunca fica ajustada para ela, tem sempre algum sintoma, uma consequência dali. Ou a pessoa, por conta de um determinado fato, desencadeia alguma situação. Então, eu começo analisando a pessoa pelo histórico dela. Então, eu não formei em psicologia, mas o embasamento da linha que eu estudei da parapsicologia, eu consigo falar sobre a personalidade e, pelo histórico dela, eu consigo explicar a origem daquela situação que ela está vivenciando. Então, eu vou analisar como foi a vida intrauterina, qual o tipo de parto que ela nasceu. Então, eu vou entender todo esse histórico. Então, a gente vai começar a trabalhar na causa através da mente. Então, eu trabalho com a regressão de memória, trabalho com a hipnose nesse sentido para equilibrar o mental. Porque a gente é corpo, mente e espírito. Então, eu vou analisar primeiro o mental dela, entender a história dela e por que aquilo está acontecendo. Então, tem pessoas que, às vezes, já na análise, ela fala, nossa, você me descreveu todinha. Aí fica parecendo que eu adivinhei, né? Mas pelo histórico eu consigo entender a personalidade dela e saber a provável causa. Aí, através da técnica da regressão, a gente levanta essas questões. E aí, dependendo dos sintomas que ela me passa, aí eu vou ajustar o tratamento para isso. Olha, eu percebo que então sua questão não está exatamente no teu mental. Então, eu posso observar como é que é o teu ambiente, eu pergunto a rotina dela, porque algumas diagnósticos ou até assim, pelo que os sintomas que a pessoa me passa, Sim. eu tenho uma noção de onde vem. Então, por exemplo, esse cansaço aparente, se ela não tem nada físico, se ela não tem um diagnóstico, então eu já tenho que verificar o ambiente, a casa. Eu estou tratando um caso de depressão, que eu senti que a casa dela não estava bacana. Eu falei, você toma sol? Aí ela falou que a casa dela não pega sol. Então, isso vai ainda acrescentar mais no diagnóstico da depressão. Não que seja só isso. Sim, claro. Então, a gente vai analisar todos os contextos e dependendo... Só para você ter uma ideia, vamos supor, todo ambiente, tudo que acontece ali é absorvido pelas paredes, pelos móveis, por tudo. Então, se a pessoa tem um problema, uma questão, uma discussão, aquela frequência vai tudo para o ambiente. Aí ela fica convivendo naquele ambiente, se ela não faz uma limpeza energética, se ela não equilibra aquele local, ela vai acabar absorvendo. Hoje eu fiz um trabalho com uma pessoa em Portugal e o filho comentou que enquanto ele morava com o pai, ele tinha vários problemas de saúde. Então, como era difícil conviver com esse pai, ele foi morar sozinho. Ele falou, agora eu quase não tenho problema de saúde. Ou seja, enquanto ele convivia naquele ambiente, que é isso que eu acabei de falar. E não é a pessoa, pode ser um ambiente? Pode ser o ambiente. Então, aí o que acontece? Como a gente é corpo, mente e espírito, Sim. então o que vai acontecer? A mente é o fator mais determinante, depois vem a parte da aura, né? E por último, vem essa questão da parte espiritual. Então, um vai influenciando no outro. Então, só para as pessoas entenderem, tudo vibra em hertz. Então, por exemplo, nós estamos aqui sintonizados na Rádio Capital, ela tem uma frequência. Sim. E a nossa mente é da mesma forma. Então, a pessoa para entrar e está ouvindo a gente aqui agora, ela entrou numa frequência. E não sei se as pessoas sabem, existe um gráfico só com escala de emoções. Então, todos os sentimentos, ele vibra numa frequência. Então, essa história de pensamento positivo que as pessoas falam, que é bonitinho, não é só isso. É a questão de que quando eu estou bem, eu estou vibrando, estou com uma vibração alta, eu tenho uma frequência alta e eu impeço que energias mais baixas entrem no meu campo.
E nesse impedimento da energia mais baixa entrar no campo, acontece também a prosperidade? Se você entrar numa boa energia de pensar e de falar coisas boas e de ouvir essas reprogramações mentais. Eu adoro fazer isso, né? Enquanto eu tô na esteira, eu fico escutando. Eu tenho dinheiro, eu não tenho, mas eu fico escutando isso, Boris. Minha conta tá maravilhosa, eu tenho não sei o quê, eu sou feliz no meu casamento, sou feliz. Eu vou falando e eu vou repetindo. Aí de tanto você repetir, você começa a realmente se sentir desse jeito, né? Então, agora eu vou te explicar sobre a repetição, tá? Então, isso não foi a parapsicologia, mas já existe um estudo que comprova que a mente leva pelo menos 21 dias para absorver uma determinada informação. Então, as pessoas falam, hoje eu pensei positivo. Aí, amanhã eu pensou negativo. Então, eu tenho que ter uma sequência de dias para a mente ter aquele tempo para absorver. Então, foram feitos testes com a mente, com 30, 29, 28. Então, perceberam que 20 era o número mínimo. Tá. Então, é o tempo que a mente tem para absorver aquela informação. E uma frequência também. O ideal é você repetir de 5 a 6 vezes por dia, fazer afirmações positivas, construtivas. Evitando usar a palavra não, né? Não é porque a mente não absorve o não, é porque a gente pensa muito por imagens, né? Vou dar um exemplo. Você fala assim, não pensa num elefante rosa. Aí você já pensou no elefante rosa? Né? Então, a pessoa, ela é como se ela ignorasse o não, a mente absorve o não, mas ela vai direto na imagem. Como é que pode isso? Né? Então, eu tenho que colocar assim, eu sou inteligente, sou capaz, né? Sou calmo, sou tranquilo. Então, eu tenho que colocar afirmações de acordo com o meu objetivo, né? E tudo aquilo que eu quero. E pensar assim, às vezes as pessoas falam, mas eu não estou mentindo, que você falou assim, estou falando que eu tenho dinheiro, mas eu não tenho. Mas você tem que pensar que você está fazendo por aquilo. Você está fazendo um trabalho, você está se dispondo ao quê? A mostrar quem é a Roberta, ajudando pessoas, um trabalho que nem você está fazendo aqui, você está trabalhando uma espiritualidade, você está ajudando pessoas em casa a ter informações, buscar ajuda. Sim. Então, você está no processo. Então, você atrai esse merecimento no sentido que você está fazendo parte ali, né, do universo, do cosmos. Então, você está vibrando nessa sintonia. Porque o que acontece é que, às vezes, elas focam muito em si mesmas, né? Sim. Então, por exemplo, às vezes eu foco só no meu trabalho, mas eu sei que eu estou ajudando outras pessoas. Qual o valor que tem isso, né? Então, você acaba emanando... Cada pessoa que você ajuda, eu tenho certeza, cada pessoa que está te ouvindo agora, Roberta, está vibrando positivamente por você também. E isso colabora, né? Lógico, é o seu caso, você está num veículo te ajuda. Mas, quando a gente está vibrando positivamente, vai acontecendo todas as outras coisas. Então, a afirmação, ela programa. Isso é verdade, porque às vezes a gente não tá tão bem, né, na vida pessoal, enfim, e a gente chega aqui e recebe as mensagens e fala com o ouvinte. Gratificante, a gente já né? melhora, né, no mesmo momento. Muito. Inclusive, a Luciana tá dizendo que tá amando o papo, pediu para deixar seu contato no vídeo, que tem bom. muito fundamento. Daqui a pouquinho a gente vai deixar o contato da Adriana aqui para vocês. Você precisa ir pro intervalo, Boris? Então, continue com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. 3:09. Você tá na melhor. Capital FM. Tá todo mundo ouvindo. Se ligue nessa rádio. Muito mais sucesso. 77.5 Capital FM. Expresso Capital, o especialista. Estamos de volta aqui com a Adriana Borges, que é parapsicóloga, hipnoterapeuta e radiestesista, falei certo? Sim. Tô fera já. Agora, Adriana, tem uma pergunta aqui de um ouvinte que chegou pra gente no nosso WhatsApp, pra gente continuar nosso bate-papo aqui. Ele disse que andou de moto, sempre andou de moto, né? Mas há 5 anos ele não consegue passar no exame. Ele já reprovou 4 vezes. E na quinta, ele vai fazer o quinto exame, né? Diz que na hora ele erra, dá um apagão. O que você poderia dizer sobre isso, doutora? Tá, qual o nome dele? O nome dele, vamos lá, é Geraldo. Tá. Geraldo, é o seguinte, a nossa mente, ela padroniza e cria links, tá? Através de sentimentos. O que pode estar acontecendo aí com você? Na hora que você vai fazer o exame, você anda super bem de moto. Mas vou dar um exemplo. Vamos supor, não estou falando que é isso. Em algum momento você passou por alguma situação, que você passou por algum tipo de provação. Até mesmo na escola, o que acontece? A pessoa fica nervosa, ela passa... A nossa mente, ela tem medo do desconhecido, ela tem medo de ser feita de palhaço, ela tem medo de ficar doente. Então, elas têm alguns medos, né? Medo de morte. Então, na hora que ele está fazendo o exame, por mais que ele saiba tudo de cor e salteado, a mente está linkando, né?
ter a carta é algo bom. Mas quando ele vai fazer o exame, a mente dele linka com algo negativo e tenta proteger ele. Por exemplo, se foi uma situação que ele passou ridículo, aí ele fala assim, não, é melhor você não passar do que, né? Então, isso a gente consegue descobrir através de uma regressão, a gente consegue trabalhar só o sentimento, né? Porque quando eu faço a regressão, eu vou por sentimento. E a mente leva exatamente no momento que a situação é muito parecida com a atual, como também com o mesmo padrão de sentimento. Olha só. E aí, quando a gente vai na causa, porque não é ele agora, ele sabe Sim, andar de moto, sabe. né? Então, provavelmente, se for em criança, em algum momento assim, a gente harmoniza a pessoa na atualidade com a lembrança ali da criança. Aí ela consegue, entre aspas, desmontar esse fantasma que tá só na cabeça dele. E assim, eu tive uma experiência uma vez com hipnose, né? Faz um tempo atrás, eu tive uma experiência e foi muito positiva, porque eu tinha tem um pouco ainda, gente. Não é difícil, né? Você falar, eu estou livre dessa condição de achar que não sou boa o suficiente, de ficar se sabotando, falar, nossa, sempre tem alguém que é melhor que a gente. Eu sempre tive muito isso. E aí eu fiz uma sessão, né, de hipnose na época, e eu achei, sabe, eu fui meio, será, né? Mas foi incrível, porque eu realmente voltei numa situação da minha infância, que, enfim, não cabe falar aqui porque é muito pessoal, mas que eu vi a cena acontecer de algo que aconteceu quando eu era muito pequena. E aí me disseram, a hipnoterapeuta naquela época disse que eu tinha que voltar naquela cena e falar comigo como se eu estivesse ali, dizendo que estava tudo bem, né? Que eu era muito benquista, que era só um momento, aquilo que tinha, enfim. E aquilo voltou e realmente eu voltei na cena e eu me vi até com a franjinha e eu falando comigo. Muita gente traz detalhes. Há pouco tempo eu fiz uma regressão com a pessoa que ela conseguiu ouvir o barulho do líquido amniótico quando estava na barriga da mãe. Nossa, foi sensacional. É mesmo? Porque assim, ela acabou passando por uma situação bem complexa, né? Houve uma rejeição por parte da família, né? E essa mãe acabou sendo agredida por um tio, né? Pelo irmão dela. E ele bateu na barriga. E aí ela voltou exatamente, teve todas as percepções. E sem ela saber desse episódio? Não, ela sabia, mas ela vivenciou ele novamente. Olha ali na só. sessão, né? E aí o intuito não é só trazer. Então foi isso que a pessoa fez com você, foi sensacional no sentido de que o quê? Harmonizar a Roberta naquele momento que ela trouxe, né, aquele momento difícil. Sim. Então a mente consegue se desligar e tirar os links. E isso você também atende os pacientes e faz esse tratamento. Isso. Você disse que você atende na Vila Mariana, né? Isso. Que é aqui perto da Rádio Capital, gente. Vila Mariana, aqui na região quase que central, né, de São Paulo, Vila Mariana. Bem pertinho mesmo aqui da rádio. Inclusive, já vou até marcar a minha. E perguntando para você, Adriana, as pessoas elas devem procurar essas técnicas da parapsicologia, enfim, em que situação da vida? Inúmeras, né? Então, o que eu falo para as pessoas, né? Só para vocês terem como base. Nós temos uma programação natural, né? Nós nascemos para ser livres, sadios, felizes. Então, o que você tem que analisar? Se você tiver dúvidas, você pode... Na internet existe um exercício que chama Roda da Vida. E você pode pontuar os setores da sua vida. Como está a sua família, como é que está filhos, como é que está a espiritualidade, como que está a profissão, relacionamento, financeiro. E coloca para você com critérios de 0 a 10, o quanto que você se sente bem-sucedido em cada área dessas, né? Eu sempre sugiro as pessoas fazerem isso, né? Então, não espera ficar doente, né? Não espera ter um problema de saúde para poder buscar ajuda, né? Então, pensando que você pode melhorar inúmeras coisas na sua vida, mudando a própria programação mental. Já peguei casos que pessoas vêm com problema com a mãe, você trata a filha e a mãe muda. Será que foi a mãe que mudou? Olha! Né? Isso tem muitos casos mesmo que eu já aconteceu. A pessoa fala, mas a minha mãe é difícil, a minha mãe isso, minha mãe aquilo. Falei, calma, peraí. Então, quando ela muda aquela visão sobre a mãe, então a gente vira a chave. Ela começa a emanar uma frequência diferente para a própria mãe. Por quê? Porque ela mudou no mental dela. Olha e aí isso. a mãe percebe isso, né? Então a gente harmoniza, né? Então, às vezes, muitas pessoas acham que é só com ela. Ou então o problema está no outro, ela não consegue resolver. Você consegue mudar o mundo a partir de você mesmo, né? Então, desde qualquer
problema que tenha fundo emocional, porque o nosso emocional move todas as coisas nesse sentido, né? Uma pessoa, por exemplo, Adriana, que sofra com algum vício, seja qual ele for, procurar o tratamento na parapsicologia, na hipnose, ajuda bastante, né? Já peguei de bebida, já peguei de algumas drogas e já peguei de cigarro, tá? Então, assim, depende muito, né? Inclusive, né, já que a gente comentou até da radiestesia, teve uma pessoa particularmente que, através da radiestesia, ele se libertou de um vício que ele tinha, né? Olha que era só. bem pontual, eu achei interessante, né? Eu falei, vamos fazer, porque se de repente é alguma energia, alguma Mas frequência vício que ele pode ser tá... tudo, né? Tudo Tudo. aquilo que prejudica a sim. gente, Não, né? roer unha, Até- comida, tudo isso é vício, né? Isso a gente exatamente. trabalha. Eu tenho casos de pessoas que emagreceram 25 quilos só através Da 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 hipnose e PNL, né? Então a gente consegue também trabalhar, mudar a alimentação, gostar de atividade física. Então, inúmeras coisas que a gente consegue trabalhar através de todas essas técnicas, né? Em algum momento é necessário fazer uso de alguma medicação? Eu não dou nem tiro medicação, mas são inúmeros os casos, inclusive de doenças crônicas, que não tem cura pela medicina. Eu tenho caso de gente que tem atestado do Hospital São Paulo, falando que está em estado remissivo após essa pessoa fez 5 sessões na época, né? Porque ela trouxe um diagnóstico, mas ela não veio com o intuito de tratar o diagnóstico e falaram para ela que não tinha cura. Ela veio para tratar insegurança. E não sei se você sabe, 90% do problema do ser humano é insegurança. Sei. Aí eu tratei a insegurança e ela ganhou de brinde a remissão da doença que ela tinha diagnóstico há 13 anos. Ela conviveu 13 anos com a doença. Nossa, gente, que incrível. Tô achando incrível esse papo. Você fica mais um pouquinho, Adriana, pra gente Fico, finalizar daqui a pouquinho a com nossa certeza. conversa. A gente tem que ir para um rápido intervalo, a gente já volta. Você tá na melhor. Capital FM. Tá todo mundo ouvindo. Se ligue nessa rádio. Muito mais sucesso. 77.5 Capital FM. Roberta Tiepo e o Expresso Capital, o especialista. Olha só, gente, nós estamos batendo o maior papo aqui durante o intervalo. Adriana, a gente está chegando na reta final aqui da nossa conversa, infelizmente, né? Eu queria que você deixasse seus contatos aqui para a gente finalizar, alguma mensagem para os nossos ouvintes que ainda nunca procuraram esse tipo de tratamento, mas que estão se sentindo aí, se identificando, porque a gente está recebendo muita mensagem aqui, ó. Que bacana. Inclusive, vou até falar, tem uma... Ó, a Luciana Rolim já falou que o assunto tá maravilhoso, a Cleide Silva, a Ana Maria Balista também, que papo bom, gratidão, a Jane Siqueira, o Hélio Fernandes, Sandra Cruz, Josenias Guilherme, né, que disse inclusive assim, ó, grande foco da vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, olha só. E a Cleide, ela até fala, os animais, eles absorvem as energias ruins que seriam para nós? Sim. Ele vai se identificar com o dono, né? Então, assim, a pessoa que ele mais tiver ligação, ele vai absorver. Às vezes o animal acaba adoecendo por uma questão que ele absorve do dono. Tá? Então ele capta muito. Ele tem capacidade telepática, né? Os animais têm essa capacidade. Muito bem. Né? Ai, Adriana, eu queria passar a tarde toda conversando com você, mas a gente está chegando à reta final. Eu queria que você deixasse, passa muito rápido, os seus contatos para quem tem interesse em passar por uma consulta, uma conversa. Acho que você também atende online, você falou de Portugal, né? Sim. Legal. Então vamos lá, como é que faz para te achar? No Instagram está como Adriana Parapsicóloga, tudo junto. Tudo junto. Mas se a pessoa também quiser ir lá no site, no meu site tem os links para todas as redes sociais, né? Tá, qual que é o seu site? reprogramesuamente.com.br. Tá. Aí lá tem link pro WhatsApp, tem um link pro Instagram, né? O que o pessoal achar mais fácil. E para quem não conseguir entrar no site, tem um WhatsApp já, um número aqui pra gente passar? 11 9 8555 5122. Ótimo. Então, 11 9 8555 5122, telefone da Adriana Borges. Que legal, Adriana. Obrigada pela sua presença. Eu que quero agradecer. Ótimo. Passou tão rápido. E agradecer todo mundo que ficou participando aí. Obrigado pela audiência, né? Choveu de perguntas. Olha enfim, só. Se você depois quiser dar uma olhadinha na nossa live. Claro, pra tentar sim. falar com as pessoas. Mas
Os comentários estão todos lá, é só acessar a nossa live. Perfeito. E você pode procurar a Adriana também nas redes sociais, que eu já estou seguindo no Instagram. Adriana para psicóloga, e o site reprogramesuamente.com.br e o WhatsApp, que é o 11 985555122. Obrigada, Perfeito. Adriana. Eu que agradeço, foi um prazer. Beijo viu? grande. Obrigada. Realmente. Agora, 3h28, vamos falar do Mega Viril, né? Porque a gente tá chegando à nossa reta final aqui do programa. Mega Viril, alta performance, esse produto aqui que todo mundo tá dando o que falar, né, gente? Porque a disfunção erétil afeta mais de 30% da população masculina no Brasil e uma das causas é o comprometimento da circulação sanguínea da região. Então, esse estimulante sexual que é natural e que não tem aí, ó, não tem açúcar, é zero lactose, zero sódio, zero calorias. Ele é ideal para sua disposição sexual, vai devolver seus momentos de prazer, ajudando a ter mais disposição e energia também ao longo do seu dia. Bom, a gente sabe que a maior parte dos casos de impotência está relacionada à questão física, então é importante cuidar da saúde com esse suplemento natural Mega Viril. O telefone é o 0800 022 4064. 0800 022 4064. Você pode parcelar em até 12 vezes sem juros no cartão, o frete é grátis e chega discretamente na sua casa, fique tranquilo. Anota o telefone 0800 022 4064. Ligue agora e peça o seu Mega Viril. Roberta Tipo e o Expresso Capital. Eu espero você amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, na Rádio Capital aqui, tá bom? Obrigada, daqui a pouquinho tem... Aliás, já estão chegando. Laércio Maciel e Vini Delacate. Chega pra cá. Beijo, fui!